a apresentação e análise dos resultados do teu estudo não é o mesmo que discussão, tá? Então você tem um cenário 1 em que você pode colocar findings e depois discussion, e um cenário 2 em que você pode colocar findings and discussion na mesma sessão. Sim. O que muda, professora, de um cenário para outro? Mestrado para doutorado. Eu tô brincando, porque geralmente o aluno de mestrado, quando vai lá para a banca de defesa, um dos principais apontamentos que ele ouve é: o seu trabalho não tem discussão, né? Falta discussão no seu trabalho. E o aluno já perguntou: vou brigar com quem? Com quem que eu tenho que discutir aí? Como é que é essa história? Exatamente. O que acontece? A discussão, até o professor Marcelo já falou no começo, né? É o resgate da literatura, o resgate do referencial teórico e a triangulação com os dados. Então imagina que você está fazendo um trabalho sobre sustentabilidade, né? Sobre práticas de responsabilidade social corporativa. E aí você leu e colocou lá no seu referencial teórico que Pereira, 2015, disse que as empresas, quando elas têm práticas de responsabilidade social corporativa, elas têm uma melhora, um ganho na imagem. Você colocou isso lá no teu referencial teórico, você escreveu isso, citou bonitinho. Depois, quando você foi coletar seus dados, você foi a campo, você entrevistou o gestor de uma empresa X. E lá no teu roteiro de entrevistas, né, uma das perguntas era se a empresa tinha práticas de responsabilidade social e quais eram os ganhos de adotar isso. E aí, aquele entrevistado diz: desde 2013 nós adotamos práticas de responsabilidade social e nós percebemos um ganho na imagem da nossa empresa por causa disso. Então, você citou isso lá no seu referencial teórico do artigo que você leu. Na apresentação dos resultados, dos teus resultados, você colocou lá o trecho da entrevista desse gestor, e na discussão, que aí é um passo a mais, você triangula. Então você traz o teu texto falando que na fala do entrevistado há evidências de que a prática de responsabilidade social corporativa melhora a imagem da empresa e que esse dado, essa tua descoberta, ela vai ao encontro do Pereira 2015 lá da literatura. E aí você escreve um belo parágrafo falando sobre isso, podendo trazer outras citações de outros entrevistados, podendo trazer documentos que você analisou, podendo trazer outros autores ou outras evidências da literatura que também falam isso. Isso é a discussão. É quando você articula a literatura que você já usou, e aí tomem cuidado, não dá para trazer um conceito, uma literatura nova para discussão, a base é o referencial teórico, então resgata do referencial teórico esses autores e discute, triangula eles com os dados, né? Então esse passo, aqui explicando, pode até parecer simples, né? Meus alunos sempre brincam não, né, comigo. Professora? Eu não sei, porque existe uma complexidade. Mas o pessoal sabe o que é triangulação, por exemplo? Então é você fazer, né? Triangular desenhar as um triângulo no artigo, pessoal. Não, resposta errada. Sabe, namorada ciumenta, né? Então faz aquelas perguntas de checagem, né? Então, onde você estava em tal dia, tal horário? Aí vai lá no WhatsApp da pessoa e olha, né, o que ela estava fazendo naquele dia e naquele tal horário. E pergunta pro amigo, onde ele estava tal dia e tal horário? Triangulou. Beleza. Excelente. Os três ele deu a mesma resposta, o amigo e o WhatsApp a mesma resposta? As três pontas do triângulo, então, estão, excelente exemplo, estão convergindo. Exato. Agora, elas poderiam estar divergindo. E aí, voltando para o assunto sério, digamos, do artigo, nós teríamos um problema, mais ou menos assim, quem é que está falando a verdade? Os meus entrevistados ou a literatura anterior? Estabelece-se uma discussão.
Exato. Então, quando nós falamos, professora, em discussão, é discussão com quem? Em geral, é com a literatura. Sim. Pessoal, discutir não é brigar. Quem está no meio acadêmico sabe disso. Discutir é estabelecer pontos de convergência e divergência de ideias a partir de resultados, a partir de evidências. Afinal de contas, é um texto científico, né? Então, ele precisa trazer dados, fatos e precisa dialogar, né, com esses resultados. Precisa chegar a algum lugar essa pesquisa, né? Lembrando lá daquele objetivo inicial. Perfeito. De novo, poderíamos falar muito mais tempo sobre a questão das discussões, que muitas vezes essa sessão funciona como divisor de águas entre a aprovação e a rejeição de um artigo, especialmente em revistas mais exigentes, tá, Sim. pessoal?